Seja bem-vinda a mais um episódio de Mulheres de Propósito. Tô muito feliz que você tá aqui mais uma vez. E como tá sendo a sua semana? A minha, não vou negar que, assim, tá sendo um pouco meio apressada. E também, assim, a gente começou o jejum na segunda-feira ontem. E, cara, eu tirei chocolate porque, enfim, o Senhor já vem conversando um pouco comigo sobre o chocolate na minha vida, sabe? E... enfim, sabe, tem algum... pós-almoço, chocolate. Ah, aconteceu alguma coisinha? Chocolate. Ah, sei lá o quê. E não tá sendo o Senhor, sabe? Algumas horas. E isso tem me pegado, sabe? Enfim, não... um pouco da gula pelo chocolate, sabe? Enfim, então tá sendo um pouco difícil, mas tá sendo, assim, até então, ontem e hoje tá sendo de boa. Mas assim, sabe? Não sei se o sentimento de diferença, não sei. Até o final da semana vamos ver como vai sendo, né? Mas a gente tá fazendo no grupo da comunidade esse jejum e tá sendo, assim, muito legal, assim, cada uma tirou alguma coisa, né? Algum alimento e a gente vai contando sobre o jejum. E é isso, e tá sendo assim muito legal. Hoje à noite a gente tem também nossa call online, né? E aí vai ser uma convidada que vai falar. Porque às vezes eu gosto de chamar algumas irmãs pra falarem, né? Algumas amigas que eu conheço, enfim, pra darem a palavra. Eu acho que, enfim, pra realmente levantar outras mulheres também. E enfim, sabe? Também não ser só eu falando ali sempre. Porque assim, eu dou a palavra, né? O Senhor me usa pra dar a palavra, mas às vezes a gente lê a Bíblia e a gente sempre conversa, então assim, todo mundo fala, assim, tipo, eu dou a palavra, né, enfim, a gente lê a Bíblia e depois a gente fica na comunhão e conversa sobre. E, gente, eu queria mostrar só porque eu tava mexendo agora, olha esse anel bizarro, juro, eu encontrei no Brechó aqui em São Paulo, olha isso. Jesus no meio e duas cruzes do lado. Ou bizarro. É tipo assim, o anel mais bonito que eu já vi em toda a minha vida. Tipo assim, enfim. E não tinha como a gente começar, né, eu espero que esteja sendo, antes de começar, eu espero que esteja sendo uma bênção a sua semana e que você esteja realmente fortificada no Senhor e que cada vez mais a gente vai se fortificando no Senhor ao longo dessa semana. E se você tá fazendo esse jejum junto com a gente na comunidade, ou não, se você tá conhecendo o podcast por aqui, faça jejum. Jejum é muito importante pra gente se aprofundar com o Senhor e entender que a gente cada vez é mais dependente dele, sabe? E não dessas comidas, ou enfim. E é isso. Então, falando do tema agora, entrando aqui no tema do episódio, que é sobre amor verdadeiro, não tinha como a gente começar, né? E, gente, eu sempre fico com o meu iPad aqui do lado, porque como aqui a gente não pode ter erros, porque eu não corto o episódio, enfim, eu tenho medo de ficar saindo muito do tema e ficar um vídeo bizarramente grande, porque já é muito difícil passar um vídeo desse tamanho da câmera pro celular, demora muito, e, enfim, só pra gente ter né, seguindo. Mas eu quero que você, que está assistindo, abra a sua Bíblia nos versículos que eu vou falar, tá? Eu acho isso muito rico quando a gente está assistindo um podcast cristão ou pregações, enfim, a gente estar com a nossa Bíblia e abrir com a pessoa, sabe? Anotar o que o Senhor foi falando com você ao longo e também grifando, enfim. Então abra a sua Bíblia nos versículos que a gente vai falando. Eu só não vou abrir porque, cara, senão eu vou ficar trocando página aqui um monte de tempos, porque eu coloquei bastante versículo. Enfim, então vai abrindo a sua Bíblia enquanto eu vou falando dos versículos e quando a gente vai conversando aqui no podcast, né, no episódio de hoje. Então, começando, né, com esse tema de amor verdadeiro, não tinha como a gente começar de outra forma a não ser falando de Jesus, né? Então, ele é a expressão máxima, né, de amor, né, expressa por Deus, né, porque ele é filho de Deus e enquanto eu sinto que o mundo, né, na verdade eu acho que todo mundo aqui sabe, né, cristão, né, o mundo realmente define amor como um sentimento passageiro ou até às vezes um sentimento meio, eu te amo, mas não tem aquele peso de amor mesmo, sabe? Ou é às vezes por atração. Mas a Bíblia nos mostra que o amor vai muito além disso, sabe? É muito mais profundo, é muito mais
maravilhoso, sabe? E o amor verdadeiro é ação, é entrega, é obediência e a vontade do Senhor, né? Então não tem como a gente começar a falar sem falar de Jesus Cristo. E, enfim, né? A Bíblia, né, nos mostra que o amor verdadeiro é uma pessoa e é Jesus Cristo, né? Então Jesus é o Filho de Deus, né, que veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, né? Então ele também veio com a missão de também mostrar o amor de Cristo, né? Ou de Deus, porque ele fazia tudo com amor, com paciência. Ele andava com pessoas que eram consideradas impuras, né? Então o Senhor é um exemplo que a gente deve seguir, sabe? Ele é o exemplo, sabe? Ele é o exemplo do amor de Deus na Terra. Então, e ainda ele, né, deu a sua própria vida por nós, né? E o quanto ele sofreu por nós naquela cruz, né? E glória a Deus que isso aconteceu, porque, enfim, ele fez por nós, sabe? Para realmente nos salvar. Mas quando a gente para pensar nessa, né, nessa, como que chama? Não é situação, enfim, nesse exemplo de amor, né, que assim é o maior exemplo de amor que a gente pode ter, porque nenhuma outra pessoa vai fazer o que Jesus Cristo fez por nós, né? Ele é o único. E quando a gente olha, quando a gente percebe isso, a gente entende, né? O quão sério foi isso, o quão profundo foi, o quanto importante foi isso. E eu acho que às vezes a gente esquece no nosso dia a dia desse ato de amor, sabe, que Cristo teve por nós. A gente esquece. E um filme que eu queria recomendar pra vocês, que literalmente, só que eu esqueci o nome, eu tava tentando lembrar. E depois eu coloco aqui pra vocês o nome do filme, assistam, sabe? Porque ali vocês vão conseguir ver um pouco, né, e não só ler, sobre esse momento da história, sobre um ato de amor que não vai ter um ato maior que esse, sabe? E o quão sério, o quão triste, o quão, sabe, maravilhoso foi, né? A gente olhando, a gente fica tipo, por que ele fez isso por mim, sabe? Tipo, a gente fica querendo... Júlia, quando assisti esse filme, eu tive um peso maior, porque quando a gente vê, parece que é pior, né? Pior não, é mais profundo, né? E aí eu vi esse filme e aí eu fiquei... que mostra a crucificação e tudo mais. Eu fiquei, cara, por que você fez isso, Senhor? Tipo assim, cara, eu não precisava. Sabe? Porque eu queria cuidar de Jesus naquela hora, sabe? Tipo, foi muito triste, muito pesado. Mas ele fez isso por nós. E glória a Deus por isso, sabe? Glória a Deus por isso. Mas não vai ter nada, né? Nenhum outro ato de amor que vai ser maior que esse, sabe? E o amor verdadeiro é Jesus Cristo, né? Então por isso que a gente precisa sim seguir os exemplos de Jesus aqui na Terra, né? Tudo que ele fez aqui. Então em João 1, 4, do 7 ao 8, fala: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é maior. Então, Deus não apenas disse isso porque ele nos ama, né? Mas ele provou de forma definitiva, né? Ao se entregar, né? E ao entregar seu filho Jesus por nós, né? E João 3,16 também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tudo isso que eu falei, esses 2 versículos, sabe? Então, a gente ter essa, sabe, relembrar disso, sabe? O exemplo que a gente quer seguir é Jesus, sabe? E sempre estar seguindo ele. E aí eu trouxe algumas características pra gente falar, né?
sobre o amor verdadeiro, né? Então, o amor verdadeiro é sacrificial, né? Jesus entregou a sua vida por nós, né? Mostrando que amar é doar pro outro, é doar-se pro outro, sabe? É sacrificar pelo outro, né? Mesmo que custe tudo, mesmo que custe algo, é sacrificar pelo outro, sabe? E eu trouxe um versículo para falar sobre isso, que é João 15:13. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, pensando, né, nisso, Jesus é prático também, né? O amor, ele não se limita a palavras bonitas, a, enfim, ficar falando muito, sabe? É realmente em ações, sabe? E isso eu acho que vai muito para uma coisa mais relacionamento também, mas eu acho que em amizade também, em amor com todas as pessoas, em relacionamento em tudo, sabe? Não só amoroso. Não amoroso que eu quero falar, tipo, relacionamento entre homem e mulher. Tô falando, tipo, em amizade, pai e mãe, enfim, irmãos. É literalmente, sabe? É em fazer em ações. É doar-se, sabe? E então, é literalmente esse amor é revelado em ações diárias, então com cuidado, né? No cuidado, você cuidando de alguém, é você enfim, ter perdão. Então você também ter no serviço ao próximo, então você tá servindo a alguém da sua família ou alguém, enfim. Isso é amor, né? É você doar-se, é você perdoar, é você cuidar, é você servir, é você ter ações. E em 1 João 3,18 também fala: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, o amor de Deus ainda mais, né? Tipo assim, depois de tudo isso, ele ainda é incondicional, né? Então, não depende de méritos, não depende, enfim, de méritos humanos, mas do caráter de quem ama, sabe? Deus nos amou quando ainda, enfim, sei lá, quando eu era pecadora, sabe? O Senhor mesmo assim nos ama, de qualquer forma. Ele nos ama. E ele me amava quando eu era, enfim, não que, tipo assim, eu sou pecadora ainda, mas eu quis dizer, tipo assim, estava em pecado, né? Tipo, vivia uma vida totalmente doida. Ele me amava, tá? Eu que não conseguia vê-lo de tanto pecado, tanta coisa, tendo fugir, né, de várias coisas. Mas quando eu precisava dele, eu estava lá orando, sabe? E isso é muito triste, né? Porque tem muitas pessoas que vivem uma vida assim e acham que isso é ser cristão, mas isso não é ser cristão. Deus não vai atender a gente só quando a gente quer, sabe? Ele não é um Papai Noel, sabe? Ele não faz só o que a gente pede. Tem muitas coisas que a gente pede que o Senhor não vai fazer porque Ele sabe mais do que a gente. Ele sabe o que é bom pra gente. Mas, enfim, né? Não é isso que é uma vida cristã. Isso não é ser cristão, né? É óbvio que a gente, enfim, ter fé em Cristo já é ser cristão, mas a gente também precisa entender que a vida com Cristo a gente precisa estar constantemente com Ele, sabe? Constantemente com Ele, constantemente em oração, constantemente em leitura da Bíblia e a conhecer mais dele e cada vez evoluir com Ele, né? Porque do que vale, né? Enfim, eu sinto que, eu acho, né, no caso, né? Posso estar falando isso e, enfim, estar errado de alguma forma, mas eu acho que quando o Senhor, né, quando a gente está com o Senhor, a gente vai querer cada vez ser mais parecido com o Senhor e cada vez mais a gente vai evoluindo, sabe? Mas enfim, em Romanos 5:8 fala: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, por fim, né, dessas características, ainda, o verdadeiro amor é eterno. O verdadeiro amor é eterno.
E pensar nisso, gente, é muito doido, porque eu acho que a gente nunca vai ter a dimensão disso, né? Tipo, é eterno. Eu acho que não tem essa... Eu, pelo menos, não tenho essa profundidade do que é o eterno, sabe? Esse amor tão eterno, sabe? E é diferente de sentimentos humanos, sabe? Que mudam com o tempo. Tem hora que a gente tá amando muito uma pessoa, mas tem hora que a gente tá meio... sabe? Às vezes até com o Senhor a gente fica meio assim também, porque, enfim, sabe? É da nossa carne humana ser inconstante às vezes, sabe? E, enfim, a gente quer, a nossa carne, né, quer muito mais, está muito mais virada pro pecado do que pro Senhor, sabe? Mas quando a gente tá em Cristo, isso muda, né? Mas mesmo assim, eu acho que às vezes a gente ainda tem, enfim, esses defeitos. Acho não, a gente tem esses defeitos, né? Enfim, a gente é pecador. Que, enfim, fazem com que a gente às vezes fique nessa inconstância um pouco, sabe? Mas isso é tudo trabalhado quando a gente entende que a gente tem isso, né, como ser humano, e fica em oração sobre isso. Então, Senhor, me ajude, sabe? E isso me ajudou muito, literalmente. De tipo assim, cara, não, tô com preguiça de ler a Bíblia e pedir pro Senhor ajuda, sabe? Quantas vezes eu já fiz isso e o Senhor vai lá e derrama uma vontade, uma fome em mim pra ler essa Bíblia, sabe? Porque, gente, desculpa, mas o Velho Testamento, assim, de verdade, só Jesus mesmo pra me ajudar, sabe? Tipo, só Jesus mesmo. Porque, assim, tem alguns livros que, e aí eu coloquei também, né? Aí, falando ainda no amor eterno, né? Os sentimentos humanos passam. Ou, enfim, a gente muda, mas o amor de Deus não passa e não muda. Ele permanece para sempre, eternamente. Então o Senhor te ama para sempre, entende? E eu acho que às vezes a gente não entende como a gente é amado, sabe? E eu espero que o Senhor... Espero não, eu oro para que o Senhor derrame esse amor no seu coração ao longo desse vídeo, sabe? E que você entenda que o Senhor te ama muito, sabe? Que você é muito importante para Ele, que você é muito vista por Ele, sabe? E o quão Ele ama você, sabe? E em 1 Coríntios 13:18 fala, o amor nunca falha. Então, é assim que a gente vê, né, o verdadeiro amor. Não é sobre emoções, né? Mas realmente vida prática, né? Ele se revela em sacrifício, em atitudes. E eu tava pensando aqui agora, né? Acho que às vezes a gente realmente não entende isso pelo fato de, tipo assim, a gente não está tão ajoelhada ao pé do Senhor, sabe? Eu acho que a gente tem que estar cada vez mais ajoelhada aos pés do Senhor. E eu sei que às vezes isso é difícil, às vezes nosso corpo, às vezes a gente não vai querer, às vezes a gente vai ter preguiça, a gente vai, às vezes, querer ficar no celular, às vezes a gente vai querer fazer outras coisas do que estar ajoelhada. E, gente, ajoelhe pro Senhor, sabe? Tenha esse hábito agora de ajoelhar pra orar, sabe? Porque eu sinto que quando eu ajoelho pra orar, eu sinto a presença do Senhor muito forte, sabe? Eu consigo entender ali o amor dele por mim. Eu me sinto realmente mordoma do Senhor, sabe? Mordoma? Mordomo? Enfim. Isso é muito forte, sabe? Isso é muito forte. A gente ajoelhar pro Senhor, né? E realmente, sabe? Às vezes a gente vai ver o amor do Senhor de várias formas, né? O Senhor, ele pode fazer o que ele quiser, ele tá em várias formas enfim, se mostrando para nós. Mas aonde eu mais vejo a presença do Senhor me mostrando o quanto ele me ama é na minha oração e é na minha Bíblia. Porque aqui é a palavra viva do Senhor. É aqui que ele mostra o todo dele, sabe? É aqui que a gente conhece o Senhor. E o quanto de amor tem aqui, sabe? O quanto de amor. E antes eu até falando disso de amor, veio isso na minha cabeça, né?
Nossa, antes eu pensava assim, nossa, o Senhor, Deus, porque eu nem conhecia, eu falava, Deus só quer botar regras, né? Eu tinha essa visão. Porque, não pode isso, não pode aquilo. Eu acho que todo não cristão tem essa visão, né? Antes de conhecer a Cristo, né, mesmo. E, cara, quando você tá em Cristo, você entende que é tudo por amor, é tudo por cuidado com você. É tudo por cuidado, sabe? Pela sua filha amada. E não é pra ser aquele, não, eu tô mandando aqui. Não, é literalmente por amor. E isso é muito doido, sabe? Porque acho que a gente não... Tem algumas pessoas, eu acho que também, enfim, é que nem a gente pensar no sacrifício do Senhor. Às vezes a gente esquece disso, desse amor tão grande por nós, sabe? A gente esquece desse amor, desse sacrifício, desse amor por nós, desse cuidado conosco, sabe? E eu acho que lembrar disso cada vez mais, anote isso em algum lugar, sabe? Que o Senhor te ama, o Senhor tá cuidando de você, é só você ler a Bíblia que você vai ver um monte de cuidado do Senhor aqui pra você, né? O Senhor te ama, sabe? E, enfim, a gente ser mais grata por esse amor verdadeiro, sabe? Cada vez mais. E assim, esse episódio foi algo que o Senhor já tava falando comigo há uns dias, sabe? Sobre o amor dele, né? E eu acho que às vezes que nem, enfim, muitas meninas aqui eu tenho certeza que vão se sentir também, vão concordar que também às vezes se sentem assim, de às vezes esquecer desse amor tão grande, sabe? E aí, ao longo desse final de semana, eu venho pensado muito nisso no banho, sabe? E orado, falar do Senhor, porque eu amo orar no banho, gente. Eu tenho esse momento com o Senhor lá e falar, nossa, Senhor, obrigada, sabe? Obrigada por me amar tanto, sabe? Obrigada por me dar pessoas que me amam. Obrigada por estar comigo, sabe? Por me amar de uma forma tão grande. Por mostrar, sabe? Ter coisas que me lembram do Senhor todos os dias, né? Eu oro também porque, enfim, a gente falou disso na comunidade esses dias e eu falei sobre isso também, né? De tipo assim, a gente, enfim, agradecer ao Senhor que nós temos como ler a Bíblia, sabe? Eu sei que o Senhor pode fazer o que Ele quiser e eu sei que Ele pode, enfim, usar alguma pessoa para falar do amor de Jesus e eu conhecer a Ele, mas, enfim, sabe, agradecer por aqui ser um país, né, o Brasil ser um país onde a gente consegue ler a Bíblia, onde a gente consegue estar com Cristo, sabe? E não que, né, Cristo não vai estar com essas pessoas que não tem como ter a Bíblia. Eu acredito que sim, o Senhor faz o que Ele quiser, mas, enfim, o como deve ser, né? Como deve ser isso? Não faço ideia. Mas enfim, sabe? Realmente a gente orar por essas pessoas, isso veio agora muito forte no meu coração. A gente orar por pessoas que passam por isso, sabe? Que o país, enfim, não deixa eles terem Bíblia, ou enfim. Porque tem pessoas que sofrem muito com isso. E aí, na minha Bíblia tem aqui tem algumas pessoas, né, que na minha igreja deram pra mim, de pessoas que, ou enfim, países que precisam de oração, sabe? E eu vou falar aqui pra vocês, já que a gente já tocou nesse assunto, eu nem sei porquê. E tá ficando escuro o vídeo, mas tudo bem, porque já tá ficando noite, eu tô com a luz apagada, mas eu vou falar pra vocês mesmo assim. Então, República Dominicana do Dongo, em apenas um ano, 355 cristãos foram mortos em razão da fé. Na República... República Democrática do Congo. Se os 10 mil seguidores de Jesus não se deslocassem pelo país, eles estariam sujeitos a abusos físicos e sexual, mutilação, casamento e recrutamento forçado, sequestros e assassinato. Então, ore pela República Democrática do Congo. Eu toda vez que eu vou orar, não toda vez, mas enfim, quase toda vez que eu, abro minha Bíblia e vejo, eu já vou orar por eles. Porque, enfim, é muito bom a gente estar, né, intercedendo por essas pessoas também. E, enfim, botar mais em oração isso, sabe? Porque eu acho que muitas meninas aqui não devem colocar isso em oração, sabe? E depois que a minha igreja me passou isso, já faz um tempo que eu tô com isso na minha Bíblia, e eu venho orado bastante. Então, ore por ela,
por esse país e ore por eles. Ore também por uma pessoa, chama Boipo. Deixa eu ler aqui. Boipo fugiu com os pais idosos de Impal, capital de Manipur, durante os conflitos entre os povos Meitei e Kuki. Não sei se estou falando certo, gente. O cristão de 32 anos era professor de matemática na cidade, mas agora não sabe como será o futuro, pois tudo foi destruído pelos extremistas religiosos. E ele e a família passaram a noite fugindo até que foram acolhidos em uma igreja e levados para um acampamento de deslocados. Apesar de conviver com lembranças difíceis, Boipo não tem ódio no coração. Todas as noites eu oro para que... Ele falando, né? Todas as noites eu oro para que Meitei não cristãos conheçam e assim tenha Cristos. Então ore também por ele e pela sua família e por essas pessoas de Meitei. Burkina Faso. Gente, eu vou ligar a luz, tá? E aí a gente continua falando disso. Bem íntimas aqui, né? Esse podcast é diferente. Enfim. Nossa, tava muito escuro, bizarro. Mas enfim, vou continuar lendo aqui. Pra gente interceder por essas pessoas. E, enfim, serem mulheres que têm propósito em interceder por outras pessoas também. E não só por nós, né? E pela nossa família. Vamos sair um pouquinho dessa bolha, sabe? Então, Burkina Faso é o terceiro país mais mortal para os cristãos. Com 201 seguidores de Jesus mortos no período de pesquisa da lista mundial da perseguição de 2025. Cerca de 10 mil sobreviventes precisam fugir de suas comunidades e vivem em péssimas condições, ficando sujeitos a ataques de animais e extremistas islâmicos. Então vamos orar também por eles, por Burkina Faso, Myanmar. Gente, sim, sem condições de falar, mas enfim. Myanmar, 2,8 milhões de pessoas foram obrigadas a fugir de casa desde o golpe militar. Em fevereiro de 2021, durante o período de pesquisa da lista mundial da perseguição 2025, 40 mil cristãos deixaram suas comunidades e agora vivem em floresta e outros locais para escapar dos conflitos entre o governo e opositores. Gente, é sério, pra mim parece um filme de terror, né? Óbvio. Mas, gente, assim, porque no Brasil não tem isso. E aí eu fico tipo assim, isso existe, gente. Isso é tão século passado, tá ligado? Tipo assim, vamos deixar as pessoas, sabe? Ai, sério. Enfim, vamos orar por eles também. Porque, enfim, eles precisam das nossas orações também. Myanmar. E o último, que é um pedido geral. Então, se você não quiser orar por cada um aqui, é um pedido geral. Mas eu peço pra você que você tire um tempo pra orar por esses outros, sabe? Não em geral. Ore por cada um que eu falei aqui, sabe? Pra realmente a gente, enfim, interceder por eles. Porque eles sim precisam de ajudas. Eu sei que a gente não tem tanta essa... Enfim, a gente não entende que isso realmente acontece porque tá muito fora da nossa bolha, mas isso acontece. E isso é sério, sabe? E a gente precisa, sim, interceder por esses irmãos. Então, o pedido geral é cristãos deslocados internos. Enfim, já tinha lido. São aqueles forçados a deixar suas casas e comunidades por causa da perseguição, mas continuam no país. De acordo com os dados da lista mundial da perseguição, 2025, 183 milhões e 709 cristãos foram deslocados em 67 países no período de 1 de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024. Então o pedido de oração é: quando os cristãos fogem de suas comunidades em razão da violência, eles deixam tudo para trás para viver em lugares improvisados, sem alimento, água potável e banheiro adequado, ficando sujeitos a doenças. Clame para que experimentem a provisão diária de Deus em sua proteção. Então, por favor, orem. Vamos interceder por esses irmãos que precisam da nossa ajuda. E eu peço que você sempre coloque nas suas orações isso e agora em diante, sabe? Porque a gente tem que sim orar por
fora da nossa bolha, sabe? E a gente às vezes não sabe que isso acontece, mas isso acontece muito, sabe? E isso é muito preocupante, sabe? E eu por isso tô deixando na minha Bíblia aqui, porque toda vez que eu olho, eu já oro, sabe? Porque é algo que a gente precisa estar orando sempre, sabe? E, se, né, enfim, você não tem isso, mas anote em algum lugar e coloque na sua Bíblia, em algum lugar que você sempre vai lembrar, se você, enfim, às vezes se perde que nem eu na oração, às vezes, porque quer orar tanto, que aí, enfim, esquece algumas coisas, anote, sabe? E é isso, né? A gente acabou de um jeito diferente, mas o Senhor conduziu a essa conversa e eu acho que foi bom, acho que alguém aqui precisava escutar isso, né? De interceder por irmãos que passam por coisas que a gente nem imagina, sabe? Então, que bom que você tá aqui até o final. Eu espero que o Senhor tenha, enfim, falado com o Senhor, com você no caso, mas assim, não espero, né? Porque eu sei que ele já falou, mas eu realmente oro para que para que você realmente seja quebrantado, sabe? Sobre esse episódio, sobre o amor verdadeiro. E também orar por essas pessoas, sabe? E realmente ser filho obediente que vai orar e vai, sabe, interceder por outras pessoas. E glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você estar aqui. E vamos juntas, crescendo juntas na comunidade, crescendo juntas com o Senhor. E é isso, te vejo no próximo episódio. Beijos. Vem dar um tchauzinho, Ni, porque eu tô com saudade. Tô com saudade de você e o pessoal também. Tchau, Nini. Tchau.